Vamos falar de artes plásticas, artes visuais? Ele veio para o Brasil em 1936, fugindo de Hitler e da Segunda Guerra Mundial. Escultor famoso e também pintor, Ernesto de Fiori logo fez sucesso por aqui. Em sintonia com a produção da Europa, trouxe uma estética moderna que influenciou muitos artistas, especialmente em São Paulo, onde ele morou. Uma exposição aqui traz os trabalhos produzidos por ele entre 1936 e 1945, que foi o ano da sua morte. Denise, por que tensão e harmonia? Tensão porque eu descobri que ele era um homem muito tenso. Aliás, toda a obra dele tem uma energia. Na verdade, assim, eu já pressentia isso na obra dele, porque a obra dele tem essa coisa energética, né? Mas aí eu descobri um filme que foi feito em 1926, filmado por um cineasta importante alemão, e ele, então, aparece o De Fiori modelando uma escultura. Então, quando eu vi esse homem modelando, eu entendi todo o processo de trabalho dele. Ao mesmo tempo, a harmonia era uma grande questão para ele. Ernesto de Fiori nasceu na Itália, nasceu em Roma, mas fez a carreira dele na Alemanha? Ele era muito mais alemão do que italiano, na realidade. Então, ele foi cedo estudar na Alemanha. Depois, posteriormente, ele se naturalizou alemão e ficou morando lá, até que ele veio para cá por causa da guerra, né? Ele começou como escultor, era um escultor reconhecidíssimo. Ele, na verdade, andava de lá para cá, ele ia de Paris para Roma, de Roma para Zurique, de Zurique para Munique. Ele fazia toda essa circulação, era um escultor super conhecido, mas totalmente antinazista. Dá para ver diferenças das esculturas feitas no Brasil e na Alemanha? Muita. É assim, eu percebo entre a escultura da Alemanha, na discussão, na época da Alemanha, tem toda uma preocupação dele com o movimento. E aqui no Brasil ele abandona um pouco essa questão do movimento, mas em contrapartida o trabalho dele fica mais detalhista na escultura. E ao mesmo tempo vem toda essa coisa da curvatura, né, brasileira, bem brasileira. Essa série ele faz para uma exposição que ele apresenta em 41 na Galeria Casa e Jardim. E ele é um libelo contra a guerra. Então ele escolhe como mote para falar sobre a guerra o dragão e o São Jorge, a luta do dragão com o São Jorge. E faz uma série magnífica que vai ser completada depois com toda uma série de caricaturas que ele vai fazer sobre o Hitler, né? Mas que ele só vai fazer a partir de 42, quando o Getúlio sai de cima do muro, e aí ele pode falar mal do nazismo. Os críticos brasileiros adoraram a escultura dele, adoravam a presença dele, que era um homem interessantíssimo, mas a pintura dele, era difícil deles assimilarem, porque era uma pintura muito para frente do que era considerado aqui boa pintura. Curiosamente, uma das pessoas que até tinha um certo pé atrás, mas que escreve uma crítica maravilhosa é o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, quando escreve sobre as pinturas, ele se dá conta exatamente dessas questões que eu levantei, né? Da vibração, da tensão. É muito interessante essa crítica do Mário.